Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Bondoso Deus, Senhor da nossa vida, abençoa, Senhor, agora que estamos diante da Tua palavra e que traremos aqui nesta noite, ó Deus, uma mensagem tão séria, ó Deus, de tanta responsabilidade, que fala, Senhor meu Deus, sobre aqueles que estarão à frente, servindo a Tua igreja, não como líderes, mas como servos. Ó Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor disponha no coração destes amados irmãos, que estarão compondo o conselho conosco, esse espírito de servo. E oramos, ó Deus, em favor da igreja, para que a igreja possa ouvir, ó Deus, a Tua voz, possa se submeter à Tua palavra e fazer assim, ó Deus, a Tua vontade para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós vemos naquele livro que o povo de Deus, num determinado momento, pediu um rei. Eles vieram até Samuel, que era um sacerdote e um juiz do povo, e disseram a Samuel que queriam um rei como os outros povos tinham um rei. Samuel se entristeceu com aquilo e foi falar com Deus. E Deus disse a Samuel que Samuel não ficasse triste, porque na realidade eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando a liderança do próprio Deus sobre eles, quando pediram um rei. E eles queriam um rei como os reis dos outros povos, que saíssem à guerra com eles e tal. E Deus então diz para Samuel quais seriam os direitos do rei. Samuel vem e diz então ao povo: vocês querem um rei? Deus disse o seguinte: vocês podem ter um rei. Então o rei vai ser assim, 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 assim. O povo fala: ah não, assim a gente não quer. Nós queremos um rei, mas um rei que seja como a gente quer. E Deus deu um rei para eles, Saul. Ele era do jeitinho que o povo queria. E se tornou um problemaço para a vida do povo de Israel. Era o rei segundo o coração do povo. Um rei meio doido, umas ideias, um rei desobediente a Deus, causou grandes problemas para a nação de Israel. Mas Deus foi tão misericordioso, que Deus havia já escolhido um homem, não segundo o coração do povo, mas segundo o seu coração. E Deus lhes deu depois o rei Davi, que conduziu o povo de volta então para os caminhos do Senhor. Queridos, como é sério essa questão da escolha da liderança.
Há uma crise de liderança em nosso país, por exemplo, uma crise grave, e parece-me que não é só em nosso país. Uma crise de proporções muito maiores de liderança hoje. Quando a gente pensa que o ano que vem vai haver eleição no Brasil para presidente, a gente fica falando assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu falo com toda sinceridade para os irmãos, eu, como cidadão, não saberia em quem votar. Não saberia. Eu sei em quem eu não votaria, mas eu não sei em quem eu votaria. Essa é a maior crise ainda. Não adianta você saber em quem você não vota, mas em quem que eu vou votar? Esse é porque você não vê pessoas que possam ocupar a liderança de um país tão grande e com tantos problemas como o nosso país. E essa crise, irmãos, não é uma crise que atinge somente o lado de fora da igreja. Essa crise também atinge a igreja. Mas em que sentido ela atinge a igreja? Ela atinge a igreja na questão do foco central do problema. É quais os parâmetros que nós iremos utilizar para fazer a nossa escolha. Serão parâmetros bíblicos ou serão parâmetros seculares? Quais os parâmetros que nós vamos utilizar em nossa escolha? Nós vamos escolher presbíteros, que é o caso da nossa eleição, como o mundo escolhe, ou nós vamos escolher presbíteros como a Bíblia Sagrada nos orienta para que os escolhamos? Essa é uma questão séria. Porque lá fora as pessoas escolhem por uma série de fatores, né? Tem gente que se vende por o voto, não tem? Se vende por voto. Meu pai já foi candidato a vereador. Acho que ele teve 12 votos quando ele foi ver ele candidato. Na cidadezinha lá em Mineiras do Tietê, né? Mas não tinha como, porque todo mundo se vendia. Os homens, a maioria dos homens se vendia por cerveja no bar. E o meu pai nem sequer bebia. Como é que ele ia pagar cerveja para os outros se ele era contra? Então não tinha nem jeito. Mas as pessoas se vendem. As pessoas votam no parente, no amigo, naquele que vai representá-las, né, lá na Câmara de Vereadores, que vai atender os pedidos dela. Mas na igreja não é assim. Os presbíteros, eles não são nossos representantes nesse sentido, de que eles irão nos representar para fazer a nossa vontade. Os presbíteros irão nos representar diante de Deus para orar a Deus em nosso favor e buscar a vontade de Deus para a vida da igreja. É diferente. Há um livro muito bom, que é um livro que a Igreja Presbiteriana do Brasil, há anos atrás, traduziu, chama O Coração de Pastor, onde o escritor, que é um presbítero americano, John Sitman, ele defende a tese de que o trabalho dos presbíteros nada mais é que o cuidado pastoral do rebanho de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que aos presbíteros cabe a importante função de manter a igreja firmemente estabelecida na palavra de Deus. São palavras dele no seu livro. Queridos, a liderança espiritual é um chamado divino. Tem que ter um chamado. Você sabe como é um pastor que se faz pastor e não tem um chamado? É um problema para a vida da igreja. Se torna uma pedra de tropeço porque ele não tem um chamado. O presbítero, o diácono, não é diferente. Não é diferente. Tem que haver um chamado divino. Porque é Deus que faz esse chamado, que escolhe estes homens para serem ministros da sua palavra e edificadores de sua igreja.
Agora observe algumas questões aqui importantes comigo. A primeira questão de como Jesus escolheu os apóstolos. O que Jesus levou em consideração quando foi escolher aqueles 12 homens? A primeira coisa importante é que Jesus orou intensamente antes de escolher aqueles que estariam à frente da sua igreja. Ele orou intensamente. O mesmo texto em Lucas, que é o texto sinótico aqui, texto de Lucas capítulo 6, verso 12, é o mesmo texto que fala sobre a escolha dos 12. Diz assim, 6:12 de Lucas: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ponto. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Jesus orou intensamente, a noite toda, antes de fazer a escolha. Ele, que é o Filho de Deus, ele que tem atributos divinos, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, ele orou intensamente antes de fazer a escolha. A pergunta: você tem orado com seriedade diante de Deus para que a vontade de Deus seja feita? Você tem orado por isso? Senhor, quem é que o Senhor quer que esteja à frente da tua igreja? Quem são os homens escolhidos por ti? Quem são? Você tem orado por isso? Segundo ponto que nós vemos aqui no texto é que Jesus não só orou intensamente antes de fazer a escolha, mas Jesus chamou aqueles que escolheu para servirem a sua igreja, para antes de qualquer atividade, estarem com ele. Veja o versículo 14. Voltando para o nosso texto de Marcos 13. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele. No versículo 13, ele diz que aqueles vieram para junto dele. E no versículo 15 diz que a autoridade destes homens vinha exatamente desta relação deles com Cristo. Antes de enviá-los para qualquer coisa, antes que eles fizessem qualquer coisa, Jesus diz: eu não estou interessado no que vocês vão fazer por mim. Eu estou interessado em vocês. Vocês são mais importantes para mim do que aquilo que vocês irão fazer por mim. Preste atenção nisso. Jesus não precisa do meu serviço. Antes de Jesus ter me chamado para pregar, Jesus me chamou para ter comunhão com Ele. Se eu não tenho comunhão com Jesus, eu não tenho autoridade espiritual para fazer a obra de Deus. Eu posso fazer na autoridade do homem. E aí você encontra pessoas que são ditadores. Aí você se lembra de um texto que a gente já pregou aqui sobre ele, lá de uma das cartas de João, se eu não me engano é 2 João, ou 3 João, agora eu sempre confundo as duas, onde falava de um líder da igreja chamado Diótrefes, que era um presbítero da igreja, e que não dava ouvidos aos apóstolos, e impedia as pessoas da igreja de exercerem as suas funções e os seus dons na igreja. Exatamente porque aquele homem, ele era um líder, mas não era um líder que tinha comunhão com Deus. E por não ter comunhão com Deus, ele se tornou um problema na vida da igreja. Então observe isso muito bem.
que as pessoas que são escolhidas por Deus são pessoas que têm comunhão com Deus. Comunhão com Deus, antes de qualquer outra coisa. Você pode ser uma pessoa muito ativa, fazer muita coisa, porém, o que Deus quer de cada um de nós, pastores e presbíteros, e também diáconos, mas vamos pensar aqui na questão do presbiterato, que é o nosso caso de domingo que vem. Pessoas que tenham comunhão com Ele, que estejam dispostas a esta vida de comunhão com Cristo, antes de fazerem qualquer coisa. Terceiro lugar, então Jesus, Ele escolhe debaixo de oração. Jesus escolhe pessoas que queiram ter comunhão, que tenham prazer na comunhão com Ele. E Jesus escolhe por fim, aliás, Ele determina na sua palavra, que aqueles que desejam servir a sua igreja devem apresentar certas qualificações. E eu vou apresentar aí aos irmãos, pode colocar aí para mim, as qualificações. Os textos estão em 1 Timóteo 3 e Tito no capítulo 1. Eu não vou ler os textos, os irmãos podem ler, apreciar, depois em casa, orar em cima dos textos, mas eu quero que os irmãos observem estas qualificações que o Senhor Jesus Cristo traz à sua igreja. E todas estas qualificações são importantes. Nenhuma delas deve ser ignorada por nós, porque se Deus determinou em sua palavra que elas estivessem aí, é para que as observemos. Você vai vendo aí qualificações. Primeiro são as qualificações pessoais. Vai dizer que aquele que almeja o episcopado ou presbiterato deve ser irrepreensível, sóbrio, modesto, justo, amigo do bem, temperante, que é a pessoa equilibrada, né? Que tenha domínio próprio, que não seja avarento, apegado ao dinheiro, não cobiçoso e não bêbado. É interessante isso, né? E não bêbado. Depois eu vou falar uma questão aí importante para os irmãos. Opa, passou rápido. A segunda dessas qualificações. A primeira são as qualificações pessoais, a segunda são sociais. E ele diz que seja hospitaleiro, que seja cordato, inimigo de contendas, não arrogante, não irascível e não violento. São qualificações sociais. As qualificações familiares: marido de uma só mulher, filhos crentes e governe bem o lar. São as qualificações familiares. E por fim, as qualificações religiosas. Ele deve ser piedoso, deve ter bom testemunho dos de fora, deve ser apegado à palavra fiel, apto para ensinar, não neófito ou recém-convertido. São todas essas qualificações que a palavra de Deus traz para aquele que almeja se tornar um presbítero da igreja. 1 Timóteo 3,2 vai dizer que é necessário que tenha estas qualificações. É necessário. Se alguém almeja ser um presbítero da igreja, é necessário que apresente estas qualificações. Será que eu consigo ler agora? Acho que eu vou aqui embaixo. Agora ficou pequenininho lá para mim. Agora está muito distante. Bom, vou aqui. Sem tais qualificações, não há legitimidade na escolha. Questão espiritual. Lembre-se que a igreja é um organismo espiritual. E a nossa luta não é contra carne e sangue.
A igreja, ela tem autoridade à medida em que a sua liderança tem autoridade espiritual, por causa da vida dos seus líderes. Agora, se a igreja, ela perde a autoridade espiritual, tem a ver também com a sua liderança. Pastores, presbíteros, diáconos. Segundo, os oficiais devem reproduzir o estado da igreja, moral, espiritual, social e intelectual. Os líderes da igreja, eles representam o estado espiritual em que se encontra a igreja. Aí você vai ter que avaliar. Às vezes a gente pode dizer assim, mas o conselho tem que fazer determinada coisa. Aí é que está. Eu não coloco líderes lá para cobrar os líderes. Os líderes que estão lá, eles de fato nos representam, porque eles são iguais a nós. Eles são semelhantes a nós. Em geral, eu quero uma liderança que seja santa, que acerte em tudo, mas como que está a minha vida? O líder que eu coloco lá, ele é um espelho. Um espelho. Então, olha que coisa importante. Por isso que a gente deve orar. Está em jogo a reputação da própria igreja na escolha, porque os líderes, eles representam a igreja. Quantos testemunhos vergonhosos nós temos do cristianismo, da igreja evangélica no nosso país. Uma pessoa chega para você, como chegaram esses dias lá no trabalho da Simone, e perguntaram para ela: o que o seu marido faz? Meu marido é pastor. Eu também estou querendo abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Porque é assim que as pessoas vêm. E por que vem assim? Porque de certa maneira é o que a igreja como um todo, a igreja evangélica, ela tem passado. É o testemunho que ela dá lá fora, que as pessoas veem em nós. Não estou dizendo que todas as igrejas são assim, não são, a gente sabe que não é. Mas é a reputação da igreja está em jogo, na escolha dos líderes. Foi um a mais, né? Aí. A estabilidade da igreja depende da qualificação e zelo de seus dirigentes. A estabilidade da igreja. O crescimento, o fortalecimento da igreja, a seriedade dos membros, o compromisso com Deus, porque os líderes são o modelo que o rebanho vai seguir. O rebanho segue a vida dos seus líderes. O ofício não é honraria, mas é serviço. Fomos chamados para servir, não para procurarmos honra. A honra no serviço, lógico que há, mas não é a honra que nós procuramos o serviço. É o serviço que nós estamos procurando, que nós somos chamados para servir. Volto lá para o meu lugar, fica aí, isso a gente já passa para frente. Eu quero, apesar de todas essas qualificações serem importantes, eu quero destacar algumas delas. Peço licença aos irmãos para destacar algumas delas aí. A primeira que eu vou destacar é a pessoal, que fala que deve ser irrepreensível e que encabeça a lista toda. Na realidade, podia só ter essa palavra na lista. Só essa palavra, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? O que significa esta palavra? É uma pessoa que não tem nenhum desvio de caráter ou de conduta. Não significa uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que tem um caráter aprovado. Uma pessoa que não tem desvio na sua conduta. Uma pessoa confiável. E também alguém que vive um estilo de vida coerente com a sua declaração de fé. Porque ela é um exemplo na sua vida pessoal,
de que ela leva a sério aquilo que ela ensina aos outros. Ou aquilo que já nos falaram muitas vezes, que vive aquilo que prega, aquilo que ensina, procura pelo menos viver o mais perto daquilo que ensina. Eu trabalhei como seminarista numa igreja, no meu último ano de seminário, em 1988, lá em São Paulo, num bairro perto de Pirituba. Uma igreja pequena. O pastor da igreja era o pastor Renan, ele era engenheiro também da prefeitura de São Paulo. Ele não era um pastor de tempo integral, mas era um homem muito sério com Deus, aprendi muito com aquele homem. Um homem muito sério, vida piedosa com Deus. E o Renan, por não ser pastor de tempo integral, ele ia só de domingo na igreja e durante a semana, uma vez por semana. Mas ele era um homem tão sério com Deus, de uma vida com Deus, que ele conseguiu, através da seriedade dele, ir colocando aquela igreja nos eixos. Porque aquela igreja passou por sérios problemas com liderança. Um dos líderes daquela igreja era um presbítero, que era de uma família grande dentro da igreja, e aquele homem tinha problema seríssimo com álcool. E por vezes aquele homem foi visto por membros da igreja na sarjeta, porque havia bebido, estava embriagado. E ninguém fazia absolutamente nada, porque a família era grande na igreja, era aquela coisa, tinha as brigas de família, mas quando mexia com a família se unia para atacar quem quisesse alguma coisa. E o Renan, homem de Deus, ele viu tudo aquilo quando chegou na igreja. Ele falou, isso não pode continuar acontecendo. É uma vergonha para a igreja. É uma vergonha para o nome de Cristo. E por isso essa igreja ela não vai para frente. E de fato o Renan trabalhou, aquele homem foi disciplinado, ele não aceitou a disciplina, ele saiu da igreja. O Renan depois saiu daquela igreja, foi pastorear uma outra igreja, eu também fiquei só um ano lá. Terminou o ano, fui ser pastor em São Carlos, e um dia eu estou lá em São Carlos, meu segundo ano na igreja, eu vejo uma senhora sentada lá no fundo, e eu falei, eu conheço aquela senhora, poxa, é a fulana, lá da igreja, lá de São Paulo, onde eu trabalhei, e fui lá com a maior alegria para dar um abraço nela e perguntei, e aí, como é que está a igreja? Falou, pastor, a igreja basicamente acabou. Falei, mas como? O senhor lembra do presbítero fulano? Depois que o pastor Renan saiu, fizeram uma campanha, a família fez uma campanha para reelegê-lo presbítero. E ele foi reeleito. Ele acabou com a igreja. O pastor era primo dele. Eles acabaram com a igreja. E daí ela me falou, eu estou na igreja presbiteriana de Pirituba. Na época era o pastor Ricardo Agreste, que hoje é o pastor lá da Chácara Primavera, que era o pastor de Pirituba. Eu falei, puxa vida, aquilo veio uma tristeza tão grande no meu coração. Eu trabalhava com jovens lá, eram jovens tão cheios de vida, tão dinâmicos. Não acreditei naquilo, que tristeza, por causa de um homem. Um homem. Por outro lado, já falei dele aqui também, eu vi, não só uma vez, mas apenas um para ilustrar aqui, mas eu vi uma igreja ser honrada pela vida de um presbítero irrepreensível. E foi na minha igreja em Jaú. Por causa de um homem chamado Abdala Atik. Entra no Facebook e você vai encontrar o doutor Abdala lá. Ele está perto de 80 anos de idade. Mas aquele homem marcou profundamente a minha vida na minha mocidade, da época do seminário, a seriedade dele com Deus, seus filhos, meninos e meninas de Deus, sua esposa, professora universitária, ele médico, pediatra, um homem de Deus, que não saía uma pessoa do seu consultório sem ser evangelizada.
um homem que marcou a cidade de Jaú. E eu me lembro o dia que ele recebeu o título de cidadão jauense, eu estava lá, eu era seminarista na época. Ele falou: Watterson, se você estiver aqui, vai lá, porque eu quero muitos irmãos da igreja lá, porque eu vou pregar o evangelho lá dentro da Câmara de Vereadores. E foi o que ele fez. E chamaram lá a doutora Abdala, e isso e aquilo, e enchendo a bola do doutor Abdala. E ele foi lá, ele falou: se eu sou alguma coisa hoje, é por causa daquilo que Cristo fez na minha vida. E ali ele começou a pregar o evangelho. Ele pregou 40 minutos a palavra de Deus. Estava prefeito, estavam todos os vereadores, estava todo mundo lá. E o que eu achei mais espetacular, ele fez serviu algumas coisas na casa dele, depois para todas as pessoas que estavam lá. Tinha muita gente. E eu fui lá, peguei carona com uma irmã da igreja e fui lá na casa dele, uma casa muito linda, muito bonita. E quando a gente chegou lá, estava prefeito, estava não sei mais quem, com quem o doutor Abdala foi conversar? Com os jovens da igreja. A gente ali, ele conversando e falando de Jesus Cristo com a gente. Porque o que estava no coração daquele homem era ser um modelo, um exemplo de vida, de piedade, de amor por Cristo, pela igreja, para que todos pudessem seguir o seu exemplo de vida. Louvado seja Deus por esta vida que tanto marcou a minha vida. Queridos irmãos, eu quero destacar outra lista, das qualificações agora sociais, o não arrogante. As qualificações sociais, essa é uma questão séria, porque parece que quando uma pessoa se torna líder lá fora de alguma coisa, nariz empinado, manda e desmanda, cheguei, quem manda aqui no pedaço sou eu, né? É a arrogância do ser humano. Jesus falou que o maior é aquele que serve, né? Aquele que serve. Olha, e o arrogante, a palavra arrogante é orgulhoso, incapaz de admitir o erro, incapaz de ser humilde, né? Incapaz. Queridos irmãos, isso é péssimo para a igreja. Por quê? Porque a igreja ela trabalha em conselho. E o conselho, a gente discute todas as matérias. E não tem aquele que pode mais, chora menos. Ali a gente conversa e vamos chegar juntos a uma conclusão, porque todos nós estamos ali a serviço de Cristo e para obedecer aquilo que a palavra de Deus, ela nos orienta. É tarefa do conselho preservar a unidade espiritual da igreja. Mas o arrogante, ele quer prevalecer sobre os outros a todo custo. E isso quebra a unidade. Quebra a unidade. Por isso, o Espírito Santo de Deus colocou essa questão tão importante para nós, quando nós vamos escolher alguém ou a pessoa que almeja ser um presbítero da igreja. Vamos agora a 2 qualificações familiares. A primeira delas, que tenha filhos crentes. E ele vai dizer, não acusados de dissolução, que vivem de qualquer maneira, sem dar os filhos que saem à noite. Dissolução, é interessante essa palavra, que é a mesma palavra usada para o filho pródigo, que não respeitava o seu pai, e que saiu de casa e foi fazer da vida dele o que ele quis, sem dar ouvidos ao seu pai. Então, que não sejam acusados de dissolução, não sejam filhos insubordinados, que não mostram respeito pela posição de liderança do pai na igreja, que promovem má reputação para os pais, pervertem os costumes e praticam excessos. Essa é uma questão séria. E aí ele diz outra, que governe bem o lar, que crie os filhos sob disciplina, é o que vai dizer a palavra de Deus, dando ordens justas aos seus filhos e úteis, e que age em benefício dos filhos e não por causa do seu ofício.
Quantas vezes eu vou falar com os meus próprios filhos e eu digo a eles: eu não estou falando isso para você porque eu sou pastor. Eu estou falando isso para você porque eu sou seu pai. Porque não é por causa do ofício. Não pode confundir as coisas. Porque tem que ter autoridade espiritual. Assim como um pai e uma mãe têm que ter autoridade espiritual sobre a vida do filho, muito mais um pastor, um presbítero. E aí a palavra de Deus vai dizer, né? Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? É a pergunta feita pelo Espírito Santo aos nossos corações. A quarta e última, ou quinta, que seja piedoso, é das qualificações religiosas, que seja piedoso. Alguém que verdadeiramente ama a Deus, ama a palavra de Deus, ama a igreja de Deus, ama a vida de oração, ama a vida de santidade. Essa é uma pessoa piedosa, segundo as Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, diante dessas verdades aqui apresentadas, essas qualificações, eu penso em duas questões extremamente sérias. A primeira em relação à igreja. Eu penso que os crentes que amam a Cristo e que amam a igreja vão orar com seriedade antes de escolher. Orar com seriedade, se colocar diante de Deus, com a Bíblia aberta, nas qualificações. E vão observar aqueles que se aproximam mais. Eu sei que as qualificações são altas. Quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, ninguém serve. Mas não é isso, é que o padrão de Deus é alto. Então Deus estabelece o padrão. E Ele diz: olhe e olhe, olhe e olhe, olhe e olhe. O que está buscando, o que está se aproximando mais dessa realidade. E depois de orar, vão avaliar com profunda seriedade e sem parcialidade a vida, o testemunho, a família, porque é capaz de entender que a sua escolha indicará qual o tipo de igreja ele deseja que a sua igreja seja. Por quê? Porque a igreja é a cara da sua liderança. A igreja não pode ser diferente. Ela sempre será a cara da sua liderança. Do compromisso dessa liderança com a vida de oração, com a comunhão com Deus e com o seu testemunho de vida. A segunda questão importante diz respeito aos líderes, à liderança. Por quê? Porque antes que qualquer pessoa nos avalie, nós devemos nos avaliar. Nós devemos fazer uma autocrítica. E a palavra de Deus, ela é clara, meus irmãos, que a quem muito é dado, muito será exigido. Se você é colocado numa posição de liderança, e você aceita essa posição de liderança, eu não posso reclamar. Poxa, mas eu tenho que fazer, poxa, mas eu tenho que... Poxa, não, porque eu me coloquei à disposição e disse: eu quero. O líder deve perguntar a si mesmo: por que eu quero ser um oficial da igreja? Qual a diferença que isso fará para mim, para a minha família e para a igreja? Eu estou disposto a pagar o preço do que Cristo apresenta em sua palavra sobre as qualificações da liderança? Estou disposto, porque eu vou olhar para aquilo, e mesmo que eu não tenha alguma daquelas, mas seja eleito, eu vou querer alcançar aquela excelência que a palavra de Deus estabelece para a minha vida. Queridos, e eu digo com todo amor, com toda honestidade, temor de Deus, eu como pastor da igreja, eu que não voto, não é vocês que votam, é vocês que escolhem, mas uma coisa eu digo:
não há nada mais importante para o trabalho de um pastor do que os presbíteros que vocês escolhem para estar ao nosso lado. Assim como eu tenho certeza de que não há nada mais importante para o conselho da igreja do que o pastor que estará ao lado deles. Tem que haver um casamento. Tem que haver um casamento. Por isso que a gente sempre espera pastores que amam a Deus, presbíteros que amam a Deus, pastores comprometidos com a palavra, presbíteros comprometidos com a palavra. Não homens perfeitos, longe disso. Longe de acharmos qualquer coisa assim. Deus tenha misericórdia de nós. Mas homens que estão buscando, homens que estão lutando com seus próprios pecados e com as suas próprias fraquezas para poderem servir melhor que possam a igreja do Senhor. Por isso, o meu pedido como pastor nesse final é que os irmãos orem. Orem como Cristo orou. Orem como Cristo orou. Isso é para a igreja. Para os irmãos que almejam, cada um de vocês, os 6 irmãos que estão ali, estarão concorrendo, lembrem-se que em primeiro lugar, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus tem chamado você à comunhão com Ele. Não há nada mais importante para o seu coração, meu irmão, que estará servindo a Deus. É que Deus tem chamado você a ter comunhão com Ele. Se você tiver comunhão com Jesus, você será uma bênção. Deus usará você com autoridade e você será um exemplo de piedade para a vida do povo de Deus. E por fim, observem as qualificações que a palavra de Deus nos traz. Não é o pastor Watterson, é a palavra de Deus, que nos trouxe essas qualificações e que nós possamos orar diante delas. Eu quero terminar essa mensagem